Espírito Santo possa promover cura, excesso de cura em nós hoje. Diz assim: agora minha alma, nem falei onde é, né? Então vamos falar onde é. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. E Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora deste mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E ele disse isso para expressar o tipo de morte que ele, Jesus, haveria de sofrer. Oh, aleluia! Jesus começa a falar a respeito da sua morte, do tipo de morte que ele teria: morte de cruz. E a Bíblia fala que um anjo do Senhor aparece a ele e o glorifica mais uma vez. Algumas pessoas disseram: olha, isso é um trovão. Mas outros diziam: não, isto é um anjo. E ele deixou bem claro para eles: não, isso não é um trovão, não está chovendo, isso é um anjo. E isto aconteceu para o benefício de vocês. É importante nós falarmos que Jesus sabia da sua morte. E ele disse: não, eu não vou orar para escapar da cruz, eu não vou orar para não morrer, porque eu sei que esse é o projeto para mim. Eu vim para esse propósito, para morrer. Ele diz: esse anjo que está falando comigo aí não é para mim, porque eu já estou preparado, é para vocês, porque vocês terão o mesmo tipo de morte que eu tive. Eu estou preparado e eu quero que vocês estejam preparados. Aleluia. E é muito interessante, querido, porque Jesus disse que quando ele for levantado da terra, ele iria atrair as nações, ele atrairia os povos para si. E a palavra grega que para nós foi traduzida atrair é a palavra kelko, que significa trazer, atrair com amor, puxar, induzir as pessoas a virem para perto. Quando Jesus ele é erguido na cruz, levantado na terra e posto numa cruz, ali ele começa a trazer, a atrair, a induzir com que pecadores venham para a sua cruz. E por que é que os pecadores começam a ser atraídos para essa cruz? Porque nessa cruz os pecadores começam a colocar os seus pecados, começam a colocar as suas transgressões, suas falhas, para que ele morresse por nós. Nós estamos falando há um tempo aqui na igreja a respeito de crucificação, refutando o evangelho sem cruz. Então praticamente já está no seu coração: nós vivemos crucificados. O apóstolo Paulo, ele disse: eu já fui crucificado, eu já estou crucificado.
Querido, Jesus ele atrai as nações, Jesus ele atrai toda a humanidade para o seu ato de transformação, de mudança. O homem que estava numa condição de totalmente separado, agora pode se aproximar do Criador. Isto é a partir da cruz. Sabe, querido, mas nós falamos crucificação, Cristo vive em mim, cruz, cruz, cruz. Mas eu quero que você observe o seguinte: porque nós não somos crucificados todos os dias. A impressão que dá, querido, que por pregar muito sobre cruz, morrer na cruz, a impressão que dá que a gente morre hoje na cruz e amanhã a gente morre de novo, e daqui uma semana a gente está morrendo de novo, e aí daqui a pouco a gente está orando e dizendo: Jesus, me crucifica contigo. Não, não. O apóstolo Paulo disse para os irmãos de Gálatas, da galáxia: ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, Gálatas 2,18, provo que sou um transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no meu corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou, se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Aleluia. É importante nós entendermos, querido, que nós já fomos crucificados. Você pode levantar a sua mão para o alto e dizer isso bem forte: aleluia, eu já fui crucificado. Vai dizendo, vai dizendo: eu já fui crucificado com Cristo. E quando é que nós fomos crucificados? Em Romanos 6,3 diz: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Aleluia. Então o batismo é o sinal de crucificação. Você é crucificado com Cristo quando você se batiza e aceita Jesus como seu Salvador. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida com Ele. Versículo 9: pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas, morreu de uma vez por todas, para que o pecado, todavia, quanto ao viver, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado, todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Então entenda isso: quando você foi crucificado com Cristo, isso aconteceu por meio do batismo, da sua confissão pública, aceitando Cristo como seu Salvador. Ali você nasceu por uma nova vida. Então você sai de uma condição de escravizado, você sai de uma condição de destituído da glória de Deus, e por aceitar a obra da fé, por aceitar a obra da graça, por aceitar a obra da cruz, por aceitar Jesus, você sai daquela condição de inimigo de Deus, e agora você é colocado num processo de aperfeiçoamento. Em Hebreus 6:1 diz: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Aqui a palavra maturidade no grego é a palavra teleios.
Nós temos falado constantemente dela aqui na igreja. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte de fé em Deus. Querido, então nós não somos crucificados toda hora. Nós não somos crucificados todo dia. Assim como Cristo foi crucificado uma única vez, nós fomos crucificados com Ele uma única vez. A obra do arrependimento da velha criatura foi única. E a partir deste momento, nós somos colocados num processo de aperfeiçoamento, teleios. E a palavra teleios significa fim, maturidade, perfeição. Ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, inicia um processo de aperfeiçoamento, de perfeição na sua vida. E esse processo vai durar até o dia que o Senhor Jesus apontar nas nuvens para resgatar a tua igreja, e ali os nossos corpos serão transformados juntamente com o corpo dele que já está glorificado. Então nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Nós estamos nesse processo para alcançar a maturidade. Você foi crucificado. Você nasceu de novo a partir do batismo. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 6, do 14 ao 17: longe de mim está gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem alguma virtude, algum valor, mas sim em ser uma nova criatura, uma nova criação. Então, querido, as obras da lei não têm mais valor. Por quê? Porque a lei levou o homem ao pecado, e o que tem valor agora é a nova criação, a nova criatura que está em mim. E ele diz assim, ó: e todos quanto andarem conforme esta regra. Qual é a regra? Paz, misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha como os cristãos são chamados, o Israel de Deus. E agora há uma regra de liberdade, há uma regra de amor, do qual nós vamos viver para sermos aperfeiçoados. E quando nós nos dispomos a viver nesta regra, ele diz assim, ó: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando você é batizado e aceita Jesus como Salvador, você está sendo crucificado com Ele. Os pregos que transpassaram as mãos de Jesus começam a transpassar as suas mãos. Os pregos que transpassaram os seus pés, as chicotadas, os açoites que Ele tomou, você começa a receber também as marcas do sofrimento dele, porque no batismo você morre a morte junto com Ele. Ele leva os seus pecados, aleluia. Isso é tão profundo. Nós falávamos agora há pouco aqui na escola bíblica. Jesus, ele morre no pecado. Quem morre no pecado, o salário do pecado é a morte. Por isso ele vai à morte, por isso ele desce à sepultura, ele desce à morte. Ele morre no pecado, mas ele não morre no pecado dele, porque ele não tinha pecado, ele morreu no seu pecado. Então quando você vai até a cruz, você está pegando o seu pecado e jogando nele. Ele leva ao inferno os pecados para tirar o homem do inferno, porque o lugar do homem não é inferno, o inferno é o lugar do pecado. E ele nos resgata desse abismo, ele nos resgata deste inferno, e ele deixa a sua marca em nós. Qual marca? Quando ele ressuscita, ele mostra a marca da sua morte. Por quê? Porque a marca da sua morte testificava a sua ressurreição. Então a marca da morte de Cristo testifica que nós ressuscitamos junto com ele. Entenda bem, querido. Então quando nós a gente leu agora há pouco aqui na escola bíblica esse texto que falou tão forte, não está nem no esboço aqui, mas eu vou ler com vocês em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, diz assim:
Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo agora vos salva. Ou seja, quem estava dentro da arca de Noé foi salvo das águas. Ou seja, as águas eram uma prefiguração do batismo. Então hoje nós somos batizados para ser o quê? Para sermos salvos. E ele diz assim, o batismo não é a remoção das impurezas do corpo humano. A gente sempre entende que o batismo está sepultando os meus pecados, está sepultando as minhas impurezas. O texto está dizendo que não. O batismo não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa mente, de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Então quando você foi crucificado, querido, aí se explica do porquê que quando você aceitou Jesus, você já não foi direto para o céu. Aí se explica do porquê que você aceitou Jesus, mas você continuou num corpo humano sujeito aos pecados, sujeito às falhas, sujeito à queda. Você foi batizado na cruz, você aceitou Jesus como seu Salvador e recebeu uma marca, e essa marca é a marca de uma nova vida, de uma nova consciência em Deus, de uma mente voltada para Deus, porque agora através desta marca, desta mente voltada para Deus, você começa a purificar o seu corpo, para ser perfeito, para se encontrar com Ele na eternidade. Teleios, em busca do perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, é isso que ele chama você. Ei filho, anda na minha presença e ser perfeito. O meu espírito vai provocar em você um amadurecimento, uma maturidade. Aleluia. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Mas por que nós temos que morrer na cruz? Olha aqui, querido, o porquê da cruz. Não havia outra forma. Olha o porquê da cruz. Gálatas 3:13. Foi por isso que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, nós éramos os malditos, nós éramos os separados, os pecadores, mas Ele foi no nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você há de concordar comigo que Cristo, pendurado no madeiro, mas se eu não for lá na cruz e pendurar o meu pecado, a morte dele não tem significado. Por quê? Porque Cristo pendurado no madeiro sem pecado, não tem motivo. Por quê? Porque ele não pode morrer, ele não pode ir no inferno. Por quê? Porque não tem pecado. Se ele não tem pecado, ele não pode morrer, porque não tem pecado. Mas quando eu me decido crucificar com Ele, e ser crucificado com Cristo é um ensinamento prático para nós, sabe por quê? Porque nos ensina a reconhecer a obra da cruz. Então eu vou na cruz levar o meu pecado, e Ele morre na cruz, sem ter feito nada para morrer, indo no meu lugar. E olha o motivo, versículo 14 de Gálatas 3. Isso aconteceu, sabe para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Aos gentios. A fim de que recebêssemos a promessa, sabe de quem? Do Espírito Santo, pela fé. Um pouquinho antes, aqui no versículo 8 diz: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por teu intermédio todas as nações da terra serão abençoadas. Desse modo os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Abraão foi justificado pela fé. Sabe o que é justificado? Tornou-se justo, santo, voltou a ser glorificado, voltou a ter a essência de Deus. Uma promessa foi feita a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão, e Jesus morto na cruz tem um significado, qual? Fazer com que todas as nações da terra, quando diz gentios, está dizendo todas as nações da terra,
todas as nações da terra sejam participantes destas bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão. Sabe por que nós fomos crucificados? Porque crucificados com Cristo, nós nos tornamos, através de Cristo, co-herdeiros da promessa de Deus, que foi feita a Abraão. E qual é essa promessa? Então nós precisamos olhar para a fé que Abraão teve, porque se ele foi justificado pela fé, nós temos que olhar para a fé desse homem e ver qual é a promessa que ele tinha recebido do Senhor. Olha aí, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. A gente imagina que seria Canaã. Será? Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido, mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Sabe por quê? Porque aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus chama esse homem: Abraão, sai da tua parentela, sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus promete uma terra para ele, querido, e a gente sempre entende que essa terra é Canaã, e de fato Deus, ele estava projetando Canaã também, mas como uma sombra de uma outra terra, da qual Deus havia projetado para Abraão. Mas Abraão nunca foi informado dessa terra. Abraão não teve um texto bíblico, Abraão não teve um profeta, não teve um anjo que chegou para ele e disse: olha, você vai morar em Canaã, mas Deus está projetando para você uma terra celestial. Abraão não foi informado disso, mas olha o que diz o texto, versículo 12: sendo assim, daquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido aquilo que havia sido prometido. Ué, mas Abraão não morou em Canaã? Morou em Canaã. Jacó não morou em Canaã? Morou. Isaque não morou em Canaã? Morou. Mas o texto está dizendo que eles morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. Contudo, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma outra pátria, pois se estivesse cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange em ser conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, porque preparou para eles uma cidade. Então, quando Deus fala para Abraão: sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei, no coração de Adão ele entendeu mais ou menos assim: Deus está me chamando para sair de Ur dos Caldeus, para me levar para Nova Jerusalém, para me levar para a cidade santa, para a cidade celestial. Sabe qual é a promessa que Abraão recebeu? Você vai voltar a morar comigo eternamente, você vai entrar no Éden. Essa é a promessa de Abraão. A gente acha que a promessa de Abraão se refere em prosperidade, se refere em Israel, se refere em uma cultura limitando-se aos costumes judaicos. Não, Abraão não se limitava a isso. Abraão tinha entendido que Deus tinha o chamado para ser amigo. Sabe qual é o título que a Bíblia dá sobre esse camarada aí? Amigo de Deus. Sabe quem era amigo de Deus? Adão era amigo de Deus. Deus chega e fala assim: eu preciso de um cara que queira ser o meu amigo.
E ele fala: você tem fé para sair da tua terra? E ele não pensou duas vezes, ele saiu correndo. Vai para onde? Eu sou peregrino. Aqui onde eu habito, eu sou estrangeiro. O Senhor me chamou para outro lugar. Sabe, querido, e o texto está dizendo que ele não cogitou a possibilidade de voltar. E é aqui, querido, que o ensino da cruz começa a ter um conceito prático para as nossas vidas. Jesus disse: eu estou te atraindo para a minha cruz. Querido, se você foi atraído para a cruz, entenda que não tem mais volta. Se você foi atraído para a cruz, entenda que você não tem mais para onde ir. Quando você passa pela cruz, o mundo não é mais a sua pátria. Você é estrangeiro. Você não é mais morador desse mundo. E é por isso que Abraão, ele passou a viver na terra em que ele estava peregrinando. Ele estava habitando na terra da promessa, mas ele não vivia como alguém que vivia na sua pátria. Ele não chegou na terra da promessa e disse: cheguei onde eu queria chegar. Ele chegou no lugar onde Deus mandou ele chegar e disse: aqui ainda não é o meu lugar, ainda tem outro lugar, aqui não é a minha pátria. Se você passa pela cruz, o Senhor Jesus muda a tua identidade, Ele muda a sua marca. Agora você começa a deixar a marca de uma outra pátria. Por isso, no seu relacionamento, seja trabalho, seja faculdade, seja colégio, seja no círculo de amizade, seja no seu círculo familiar, querido, se você passou pela cruz, você precisa começar a colocar as suas mãos e deixar uma outra identidade. No meio das suas mãos precisa ter um buraco de prego, no meio das suas mãos precisa ter uma marca de crucificação, na sua vida precisa ter a marca de uma renúncia, a marca de uma mudança, a marca que você não foi tirado do corpo humano, mas foi dado uma nova mente, uma nova consciência, que te faz caminhar no caminho da perfeição para alcançar a maturidade. E você passa a viver como peregrino. E quem é o peregrino? Peregrino é quem não tem residência fixa. Você não tem residência fixa nesse mundo. Se você colocar um americano aqui no Brasil, ele vai falar com um sotaque diferente. Se você colocar um português aqui no Brasil, ora pois, ele vai falar com um sotaque diferente. A partir do momento que você passa pela cruz, o Senhor dá uma identidade de peregrino. E quando você chega no mundo, você fala diferente, você age diferente, a sua marca é diferente, seu DNA é diferente. Uma nova vida, uma nova marca foi impressa em você. Como é tremendo esse texto. Abraão não cogitou voltar para Ur. Se você foi atraído para a cruz, não cogite voltar. Ele não cogitou. Aleluias, quantos creem nisso? Amém. Olha um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 13, o que diz? Hebreus capítulo 13, versículo 10. Nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Isso é forte demais. Pesado. Tabernáculo. Como é que funciona o sacerdócio dentro do tabernáculo? Segundo todo o regimento de Moisés, segundo todo o regimento da lei. E o texto está dizendo: nós temos um altar, e quem faz parte desse regimento chamado Velha Aliança, lei, não vai comer, porque nós comemos de um outro corpo, nós participamos de um outro corpo, que é o corpo da nova aliança. A cruz, quando ela entrou na sua vida, ela rasgou a tua vida no meio, separando a velha criatura da nova criatura. A nova criatura não vai participar das coisas da velha criatura, e a velha criatura não vai participar das coisas da nova criatura. Foi separado, lei do lado de cá e graça do lado de cá, velha aliança de lá, nova aliança do lado de cá. Você crê nisso?
E olha o que o texto diz: o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Foi por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, que Jesus sofreu do lado de fora da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou. E o que é que nós temos que levar que ele suportou? A cruz. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente. Olha o Abraão aqui de novo. Mas buscamos o que há de vir. É outra cidade, é outro lugar. E a cruz está te convidando para mudar de cidade. A cruz está te convidando para sair para o lado de fora do acampamento. Entenda bem, querido, a tenda do encontro que Moisés ergueu ficava do lado de fora do acampamento. Deus se manifestava a Moisés do lado de fora do acampamento. Deus te tirou do mundo, te colocou do lado de fora e começou a se manifestar a você. Ele não foi até o acampamento, até o mundo, até a sua velha cidadania. Ele te atraiu para a cruz, ele te atraiu para fora. Na aula de escatologia nós lemos o texto lá de Daniel capítulo 9, versículo 24, falando sobre os tempos proféticos. O profeta Daniel diz que no fim dos tempos o Messias, o ungido, seria crucificado. Ele seria arrastado para o lado de fora da cidade, e ele seria crucificado do lado de fora. A crucificação do lado de fora do acampamento representava que os pecados estavam sendo expiados do lado de fora, não no meio da sociedade. E foi exatamente assim que Jesus morreu. Quando Deus fala para Abraão: sai de Ur dos Caldeus e vem morar comigo. Abraão entendeu algo fora do seu tempo. Ele entendeu a eternidade. Ele entendeu a salvação. Ele foi chamado para o lado de fora. E Jesus está te chamando para sair de uma sociedade corrompida. Jesus está te chamando para sair de um mundo. Se prepare, porque você está passando pela cruz. Você já passou pela cruz. Alguns já passaram, outros estão passando. E cada vez mais o mundo terá menos significado no teu coração. As coisas dessa sociedade vão perder valor no seu coração. Se prepare para isso. Aliás, não precisa se preparar, porque você vai gostar disso. Aleluia. Vem para o lado de fora da cidade. Deus está nos chamando para sair do lado de fora, para ser crucificado junto com ele, para carregar essa humilhação. Foi isso que Abraão entendeu, e se tornou um peregrino. Deixava a marca da sua liberdade. Quem é esse homem? Peregrino. Eu estava explicando para os irmãos o símbolo da igreja Liberdade em Cristo, que é uma pena, e a pena é sinal que tem algum bicho livre por aí. Essa ave deixou a marca da sua liberdade. O mundo tem tentado te prender, não tem? Com a vaidade, com o pecado, com o prazer, com o dinheiro, com o sucesso. Mas você passou pela cruz, e agora você começou a deixar a marca da liberdade. E a marca da liberdade está sendo demonstrada pela sua ausência. Você está saindo do mundo. Sabe por que Jesus nos chama para sair para o lado de fora da cidade? Porque existe uma outra cidade para nós morarmos. E essa cidade, Abraão entendeu que era Nova Jerusalém. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Voltando aqui no capítulo 11, olha o versículo 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa, esse mesmo, estava
pronto a ponto de ser sacrificado. Aquele que tinha recebido a promessa, Isaque, estava a ponto de ser sacrificado como seu filho unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Pastor, mas a promessa que Deus fez a Abraão não era Isaque? Não era que ele seria pai de uma grande nação? A promessa não é que as nações da terra seriam benditas através dele? Pois bem, o texto está dizendo, querido, que Deus coloca esse homem à prova. Abraão, vem aqui, você me ama? Será que ele precisava demonstrar mais alguma coisa como prova desse amor, desta fidelidade? Porque ele já tinha saído da parentela, já tinha abandonado sua velha vida, e agora, não bastante, o Senhor Deus pede a única coisa que ele tinha, seu filho. E o texto está dizendo, filho unigênito. Abraão, me ofereça o seu filho unigênito. Mas Isaque não era o filho unigênito, porque Abraão tinha outro filho. Pastor, mas o texto não diz que o filho era unigênito? O texto diz que sim, mas não era, porque Abraão tinha Ismael, e o unigênito é filho único, é uma espécie de primogênito único, e Abraão tinha Ismael. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, o texto bíblico diz assim, deste mesmo modo as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não declara aos seus descendentes, Isaque, Jacó, José, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação que se tratava de uma só pessoa, Jesus Cristo. Quando Abraão pega um filho, segura na mão de Isaque, Isaque vai perguntando: aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Abraão, cheio de fé, dizia: Deus proverá para si o cordeiro. Esse cara tinha fé. Quando Abraão pega o machado, quando Abraão vai bater na cabeça de Isaque o machado, o anjo segura na mão de Abraão, e Deus olha para Abraão e diz: sabe por que é filho unigênito? Porque esse Abraão aí sou eu, e esse Isaque é Jesus. Eu estou me espelhando em você, Abraão. Quando nós passamos pela cruz, nós somos libertos do pecado, e Deus começa a refletir a sua imagem em nós. Carlos Machado olha no espelho e vê o Carlos Machado. Deus, quando olha para o homem que passou pela cruz, começa a ver a imagem dele, e esse era Abraão. Abraão, eu estou vendo a minha imagem em você. Eu estou vendo, então deixa comigo. Por isso que o texto está dizendo que o descendente de Abraão não era Isaque, mas era Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Sabe o que eu estou querendo dizer, querido? Que a cruz, a fé na obra libertadora da cruz, nos coloca numa condição de começar a refletir a glória de Deus como Abraão. Abraão visualiza Jesus pela fé. Deus vai preparar para si o cordeiro. Deus vai preparar para si o cordeiro. E esse texto de Gênesis 22 é um dos textos mais fantásticos da Bíblia. Como nós temos que nos identificar com aquilo.
E Abraão caminhando com o filho. Imagina você segurando a mão do seu filho. Deus pediu e eu vou dar. Deus pediu e eu vou dar. Abraão não estava disposto a dar aquilo que o Senhor havia dado a ele. Aleluia. Não tem problema em abrir mão disso. Não tenho problema em abrir mão disso. Não tenho. Você tem problema em abrir mão de alguma coisa? Mesmo sabendo que Ele entregou o filho dele por você. E Isaac na inocência perguntando: pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Chegou uma hora que Deus falou para Abraão: olha atrás daquela moita ali. Ali está o cordeiro. Era Jesus. Quando nós entregamos o cordeiro, quando nós entregamos o filho como sacrifício, quando nós entregamos aquilo que está o nosso coração como oferta a Deus, nós recebemos o cordeiro. A obra da cruz, querido, ela não é suficiente se você não reconhecê-la, se você não assumi-la. E Abraão tinha uma certeza, porque o texto está dizendo assim: porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Sabe por que eu vou sacrificar o meu filho? Porque se Deus está pedindo o meu filho, é porque Ele quer ressuscitar o meu filho. Sabe qual é o nome disso? Abraão identificou a ressurreição. Aleluia. Só não passa pela cruz quem ainda não foi convencido através da fé. A cruz é o lugar onde você deixa a sua velha vida e recebe uma nova vida, uma nova identidade, uma identidade de peregrino, alguém que está buscando uma pátria celestial excelente. Por isso o Espírito Santo nos convida nesta noite a nos posicionarmos como Abraão, e a orarmos no fundo do nosso coração, forçando a nossa carne a ceder isso. Querido, não volte atrás. A cruz foi um instrumento usado por Deus para libertar a tua alma e fazer você digno de uma herança, do qual Abraão entendeu: a eternidade. Aleluia! Não volte atrás. Em Hebreus 6 diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas se apostataram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Ei, viu? Só passa pela cruz uma vez, não tem como passar 2 vezes. Jesus só morre uma vez. E eu quero dividir esse texto em 2 partes. Primeira delas, o texto está dizendo que quando nós passamos pela cruz, nós começamos a experimentar algumas coisas. O que? Somos iluminados. A luz da palavra de Deus começa a ser a motivação para você guiar os seus passos. Experimentamos o dom celestial,
Ou seja, aquilo que nos será dado na eternidade, nós começamos a experimentar agora. Por isso Paulo disse para os Coríntios no capítulo 13 da sua primeira epístola: por enquanto eu estou vendo ele meio que como por intermédio de um material polido, de um pedaço de bronze, de um pedaço de prata, mas vai chegar um dia que eu vou vê-lo face a face. É isso que ele está dizendo, é isso que o texto de Hebreus está dizendo. Nós nos tornamos participantes do Espírito Santo, provamos do benefício da palavra e os poderes da era que há de vir. E a palavra poder aqui no grego é a palavra dunamis, que significa poder sobrenatural, a força que emana do Senhor Deus. Olha o que começa a acontecer comigo e com você quando a gente passa pela cruz. Sabe, querido, quando a gente se reúne como igreja, quando a gente vem aqui, a gente celebra, quando a gente dança de um lado para o outro, quando a gente canta, e aquela chapação, aquela loucura. Alguém disse, isso é coisa da carne. Claro que é coisa da carne, é a minha carne experimentando aquilo que eu vou viver na eternidade. Claro que é a minha carne. Então a nossa comunhão, a nossa dança, o nosso louvor, a nossa santidade, o perdão, tudo aquilo que nós começamos a participar, a dividir um com o outro, o amor, isso está sendo promovido pela cruz. Aleluia! Eu ministrei ontem na igreja Mais Amor e eu dizia isso. Deus, Ele olhou para nós e disse: qual é a casa que vocês vão preparar para eu habitar? E Ele disse: eu quero habitar num coração sensível, quebrantado. E Ele decide sair do seu trono de glória, manda o seu Filho amado na frente, Jesus Cristo, através da cruz, abrindo o caminho, preparando os corações, e Ele derrama o seu Espírito e adentra nos nossos corações em forma de amor, porque Deus é amor, e o Deus de amor agora habita no meu coração. Para quê? Querido, Deus não vai me deixar jogado aqui na terra, sem o Espírito dEle, sem o amor dEle, e dizendo ao meu coração: você vai vir morar comigo aqui na eternidade. Mas como é que eu vou sentir um Deus da eternidade que eu não sinto na minha carne? Como é que eu vou sentir um Deus da eternidade que eu não sinto no abraço, que eu não sinto no perdão, que eu não sinto no carinho, na comunhão, por meio do louvor, da oração, por meio da dança? Então Ele disse: se você quer me sentir na terra, então eu derramo o meu Espírito, eu derramo o meu amor sobre o seu coração. E esse dunamis, e esse poder, e esse Espírito Santo vai te fazer provar só um pouquinho daquilo que você vai experimentar comigo na eternidade. E é por isso que Moisés via Deus por meio da sarça, e é por isso que Abraão falava com Deus como amigo, porque Deus, no desejo de fazer com que os homens o vejam face a face, Ele coloca fé nos nossos corações, Ele coloca esperança em nossos corações, Ele coloca amor nos nossos corações, Ele coloca o Espírito Santo nos nossos corações, que é a prova, que é a certeza que algo muito grande está prestes a acontecer com os filhos dEle. Sabe por que eles estão à espera? Porque eles sentem. Sinta Deus na sua oração, sinta Deus no seu louvor, sinta Deus na sua música, na sua família, no seu ministério. A cruz nos liberta de uma condição insensível, onde você não sente nada. Camarada, quando chega aqui na igreja, a gente está na maior vibe aqui, camarada está assim. Quando o cara passa lá na inclinação 180, quando o cara é batizado, pumba, vem o Espírito Santo, o cara já entra no clima já. Outro dia minha esposa falava, um professor de psicologia estava dando aula, e ele disse assim, eu fui na igreja dos crentes, eu fui lá, cuidado, não vai não, hein, porque senão você entra na onda deles. Quando eu percebi, eu já estava começando a dançar, já estava começando a cantar. A onda deles é o Espírito Santo, irmãos. Aleluia! Passa pela cruz que você vai experimentar essa onda na sua vida. E esse texto está dizendo: nós
que recebemos os primórdios do Evangelho, nós recebemos essa onda, esse Espírito, essa libertação, essa palavra, caráter transformado, nova marca, nova atitude. Mas o texto está dizendo: mas se esse cara se apostatar, ele não pode se arrepender de novo, porque só passa pela cruz uma vez só. E o título dessa mensagem é: não volte atrás. Você passou pela cruz uma vez só, e agora não volte atrás. Continue como peregrino. Essa não é a sua pátria. Como Abraão, pela fé, vai identificando a eternidade. Aleluia. E eu tenho comigo que esse cara que se apostatou aqui no texto de Hebreus, 3 situações para ele: ou ele nunca experimentou a cruz, ou ele não se desviou completamente, só esfriou, ou o pior de todos, ele passou pela cruz, voltou atrás e nunca mais voltará. Ei, conselho que eu te dou, foi esse conselho que Paulo disse: a vida que eu vivo agora não é mais minha, é uma vida que eu vivo exclusivamente para aquele que me libertou. Nós estamos terminando hoje os 4 cultos, onde nós estamos refutando o Evangelho sem cruz. Aleluia. E eu chego a uma conclusão: a tua vida deixou de ser a mesma quando você passou pela cruz. Quantos concordam isso comigo? Uou, aleluia! Uou!